Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã. Podcast onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, sou psicanalista e terapeuta materna e familiar. E no episódio de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma experiência que eu passei e eu acho que vai ajudar outras mulheres também, que é a dor de um aborto, né? O luto invisível de perder um filho. No ano de 2023, eu descobri a minha primeira gestação, que foi uma gestação muito esperada, muito aguardada. Eu tomava pílula anticoncepcional por muitos anos e decidi parar. Eu já tinha completado 30 anos, eu achei que já estava no momento ideal de tentar ter filhos, mas eu acreditei que pelo fato de tomar a pílula por muitos anos, que ia demorar um pouco para eu engravidar. Mas não foi o que aconteceu. Eu engravidei muito rápido, acho que em 2, 3 ciclos eu já estava grávida e foi uma alegria muito grande, né? Entre eu e meu marido, entre toda a minha família, entre os meus amigos. Nós compartilhamos assim que nós soubemos da gestação, contei para minha mãe, ele contou para minha sogra, nós contamos para os familiares mais próximos, para os amigos. Inclusive, nós tivemos uma festa de aniversário de 90 anos da minha avó e lá nós contamos para todo mundo, para os familiares, revelamos ali a surpresa. Então foi um momento muito alegre e muito feliz da minha vida, mas que infelizmente eu passei por esse aborto e eu pensei várias vezes se eu traria ou não esse assunto. Enquanto eu estava passando por isso, assistir vídeos e ver sobre isso, ver que outras mulheres tinham sentido exatamente aquilo que eu sentia, me ajudou, né? Eu ficava vendo muitos vídeos, eu ficava pesquisando muito sobre isso e isso me dava um acalento, isso me ajudou muito nesse processo. Então, por isso que eu decidi abrir o meu coração e também falar sobre a minha experiência, né? Então, quando eu descobri a gestação, que eu fui fazer o primeiro ultrassom, a gente viu, né, o bebezinho, ouviu os batimentos cardíacos, estava tudo bem, e a gravidez ia se desenvolvendo bem. Quando eu estava perto de completar 3 meses, acho que na 11ª semana de gestação, eu comecei a ter um sangramento. E eu conversei com algumas amigas, vi na internet, a famosa, né, mania que a gente tem de pesquisar tudo na internet, que era comum, podia acontecer esses escapes de sangramento, mas isso começou na sexta-feira. E eu dei um prazo, assim, eu falei, ó, se até na segunda-feira não parar, eu vou procurar um médico. E aí foi o que aconteceu. Passou sexta, sábado e domingo. Na segunda, ainda estava. Era bem pouco, mas estava tendo. E aí, eu achando que era algo, né, do cotidiano, que era alguma coisa simples, eu fui ao médico sozinha, né? Eu falei pro meu marido, vou no horário de almoço do meu trabalho, vou lá ver o que tá acontecendo e depois eu te falo. Foi o que eu fiz. Fui ao médico. Quando eu cheguei lá, a médica falou, então vamos fazer um ultrassom. Primeiro que quando eu peguei o papel, ela me deu um papel de encaminhamento. Eu falei o que eu tava sentindo. Eu tava com, né, 11 semanas. Me deu o papel e falou, ó, encaminha pra sala de ultrassom e leva esse papel. Quando ela me deu o papel na mão, tava escrito assim, hipótese diagnóstica, aborto espontâneo e um ponto de interrogação. Ali, quando eu li isso, já foi uma coisa assim, muito, não sei explicar, gente, que eu li, não passou pela minha cabeça, né? Apesar de ter conhecimento, de saber que infelizmente pelas estatísticas pode acontecer em muitos casos, né, de acontecer esse aborto espontâneo nas primeiras 12 semanas. Não sei, ali foi um choque quando eu li, mas eu falei, não, acho que nada a ver, né? Ela colocou isso, mas tá tudo bem comigo. Então eu cheguei pra fazer ultrassom e aí a médica falou assim pra mim: bom, infelizmente não tem mais os batimentos cardíacos dos bebês. Aí eu foi uma coisa, gente, é difícil explicar, faltam as palavras, porque foi tão, assim, assustador, tão surreal, tão estranho. Eu estava sozinha ali na maca, que ela começou a fazer ultrassom, ela ficou, sabe aquele silêncio ensurdecedor? A sala se encheu, assim, de um silêncio. E como eu já tinha escutado o primeiro, né? A gente sabe que quando aparece ali, logo já começa aquele barulhinho, que é o barulho da vida, um barulho lindo, né? Ouvir os batimentos cardíacos do seu filho. Eu vi que não aparecia nada. Ali eu já comecei a ver que alguma coisa estava estranha. E aí, realmente, ela ficou um tempão procurando e nada. E aquele silêncio tomou conta da sala. E aí ela falou: mãe, não tem mais a presença dos batimentos cardíacos dos bebês. E aí eu falei assim: como assim? Ela falou assim: você tá grávida de gêmeos, né? Eu falei: não, eu tô grávida de um bebê. Eu fui faz pouco tempo. E assim, acho que com 8 semanas, 9, eu tinha feito ultrassom, que eu escutei o batimento cardíaco e tinha um bebê. Eu falei: não, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Ela falou: não. Confirmou novamente, eram 2 bebês. E não tinha mais batimentos cardíacos. Ou seja, eu tinha sofrido um aborto retido, que é aquele aborto onde os batimentos cardíacos são interrompidos, mas que os bebês, o bebê, né? No meu caso, os bebês ainda continuam ali, né? O corpo não percebe
percebeu que não existe mais vida e não expeliu, então chama-se de aborto retido. E aí eu fui tomada por um desespero, meu corpo tremia, eu chorava, foi muito assustador, né? Eu ali sozinha naquela sala fria, foi muito ruim, foi horrível. Foi um momento assim, um dos piores momentos da minha vida. E aí eu sentei no corredor ali do hospital e comecei a chorar sozinha. Eu não sabia o que fazer, eu só sabia chorar. E aí ela pegou e aí a enfermeira que passou ali, o que que tá acontecendo? Expliquei pra ela, não, vamos, eu te ajudo. Aí ela me levou pra sala da médica, que explicou, né, novamente que eu tinha sofrido um aborto retido e que eu tinha alguns caminhos a seguir, ou fazer uma curetagem, ou esperar até 30 dias para que o meu corpo percebesse que não havia mais vida ali naqueles bebês e o corpo iria expelir naturalmente, né? E eu fui pra casa arrasada, né? Não tive coragem de falar pro meu marido. Eu lembro que eu pedi ajuda para alguns amigos porque, né, a gente tava tão feliz com tudo. E foi tão estranho o jeito que aconteceu. Eu achei que eu tava indo pra uma consulta de rotina e recebi essa notícia que eu já não estava mais grávida de um bebê e sim de dois e que já não tinha mais vida ali. Então, foi tudo muito estranho. E aí, no outro dia, eu entrei num processo que a gente chama, que existe no luto, que é um processo de negação. Eu pensava assim, se já teve tantos erros, como assim eu tava grávida de um e agora é dois? Devem ter errado também. Então, eu tô grávida de gêmeos, só que não viram os batimentos. Eu acho que deve ter algum erro. É um mecanismo que a nossa mente faz pra nos proteger. E eu entrei nesse processo de negação. Eu não acreditava no que estava acontecendo. E aí, fui novamente no médico no dia seguinte e foi confirmado. E aí, a médica me explicou, né? Quando eu fiz o primeiro ultrassom, eles estavam ainda muito pequenininhos. No caso, elas, né? Depois eu descobri que eram duas meninas, já vou contar pra vocês como. Elas estavam ainda muito pequenininhas e como se estivessem grudadas ainda, né? Então, não deu, aquele primeiro médico não conseguiu identificar que era uma gravidez gemelar. E a gente sabe que hoje acontece. Às vezes tem mães que com 7, 8 meses acabam descobrindo que estão grávidas de gêmeos, né? Então, foi o que aconteceu. Mas que realmente não existia mais batimentos, que era um aborto retido e que eu tinha até 30 dias pra esperar ou que eu marcasse a curetagem. E aí eu falei que não, porque eu queria esperar. E aí começou um processo de muita dor, de muita incerteza. Eu não queria fazer a curetagem porque eu achava que poderia machucar, que eu poderia ter dificuldade de engravidar novamente, já ia ter que passar por outro processo invasivo, já tinha passado por tudo aquilo. Então eu decidi que eu iria esperar. E aí algo aconteceu, né? Um querido amigo, o pastor Samuel, ele estava na casa da minha amiga Rose e eles estavam fazendo um culto no lar e ela me chamou, né? Ela sabia que eu estava passando por aquele processo, naquele processo de espera. Ela me chamou e ele fez uma oração por mim e eu contei para ele tudo o que estava acontecendo e ele falou que via o Senhor limpando o meu útero com a sua própria mão, de que eu não iria passar pela mão dos médicos, de que o próprio Deus iria limpar o meu útero e que ia fazer esse processo acontecer. E ainda que via que ele iria abrir a minha madre novamente, que eu seria a mãe de um menino, que ele me via com um chale azul. E eu já tinha essa certeza no meu coração de que eu não queria fazer a curetagem, eu confiei naquela palavra e esperei. E quando estavam faltando ali poucos dias, não pode passar dos 30 dias, eu tive um sangramento. E aí é um sentimento muito contraditório, porque você quer, né, que o seu corpo espere logo, mas ao mesmo tempo você fala, ai, né, eu tô querendo que minhas filhas, então uma coisa muito, muito estranha. Eu queria logo que meu corpo expelisse para que, né, eu pudesse seguir a minha vida adiante, saber que você tem bebês dentro de você que já não tem vida, é algo muito dolorido, muito estranho, mas ao mesmo tempo querer também que aconteça logo, você se sente culpada, você se sente muito estranha. Então, eu entrei nesse processo, né, os dias iam se passando e nada acontecia, aí eu tive um sangramento, eu falei, bom, acho que, né, aconteceu. Fui no médico, nada, ainda estavam ali. E o mais doído é que quando começava o ultrassom, dava pra ver, né, assim, nitidamente ali na imagem, as duas bebezinhas, e você vê que ali não tinha mais vida, então foi muito triste, gente. E aí, ela falou, quando acontecer, você vai saber, Ana, não tem como não saber. Você vai ter uma espécie de contração mesmo, né? Expelir dói, você vai ter cólicas muito fortes e vai ter um sangramento muito intenso. Isso que aconteceu foi um sangramento, talvez o corpo já está entendendo o que tá acontecendo pra começar, mas não é isso, você vai saber. E aí foi o que aconteceu, né? No dia, eu acordei com muitas dores, eu acordei de madrugada com muita dor e com muito sangramento. E eu sentia, né, algumas placas saindo, eu não tive coragem de olhar, assim, de ver, mas eu sentia, assim, coisas, né, saindo. É estranho falar sobre isso, né, mas como se fosse pedaços, assim, coisas mais espessas do que somente um sangue. E aí concluiu, né, terminou de expelir, eu voltei no médico novamente, e aí
falou que tinha sido concluído, né, um aborto completo, que aí já não existiam mais os bebês, que meu útero estava limpo e que eu estava preparada para uma nova gestação, se assim eu desejasse. Então, o que eu gostaria de falar com esse relato, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui para vocês, mas se você estiver passando por isso ou se você passou, como eu falei, esse luto muitas vezes é invisível, né? Os bebês que não nascem e partem antes de nascer, eles ainda são nossos filhos. Então, você é mãe, você que é mãe de anjo, que é um termo que é muito usado, perdeu seus filhos ainda na gestação, você é mãe. E muitas pessoas não entendem. A sociedade, para tentar ajudar, vem com palavras como: ah, você era muito nova, ah, não era para ser, Deus sabe o que faz. A gente sabe de tudo isso, mas não é o que a gente quer ouvir, porque são os nossos filhos. Quando a gente perde uma mãe, um pai, um irmão, ninguém fala isso pra gente, né? Então, são os nossos filhos que partiram. E eu entendo a sua dor, não é fácil, né? Pra mim foi um processo muito difícil. Eu tive momentos depressivos, eu precisei tomar remédio, eu intensifiquei a minha terapia. E o que me ajudou foi a minha fé, né? Foi trabalhar o luto, me permitir viver e sentir esse luto. Então, compartilhar essa experiência pra mim não é fácil, mas eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas, tá? Se você está passando por isso, quero reforçar mais uma vez o meu abraço. Você ainda é mãe, só que os seus filhos partiram, né? E, se possível, faça como eu fiz e que me ajudou muito. Procure uma terapeuta. Eu estou à disposição, caso você precise. Faça rituais de despedida. Assim como nós temos com um ente querido nosso que falece, nós temos o velório, o enterro, a cremação. Nós entendemos culturalmente, a nossa mente processa de que aquela pessoa partiu. E com o bebê, muitas vezes não é possível. Então, faça cartas, né, direcionadas, dê nome para aquele bebê, para que honre a vida honre aquela vida que esteve com você por semana, por meses, né? Se possível, faça uma caixa de recordação com o teste, com uma roupinha, com ultrassom, com algo que você tenha para honrar essa lembrança, né? Essa vida que esteve com você, mesmo que brevemente. Então, receba o meu abraço, que Deus possa confortar o seu coração. Eu entendo a sua dor, eu entendo o que é perder filhos ainda na gestação.